pessoal, tudo bem? Sargento Marques. No vídeo de hoje nós iremos tentar aí fazer uma análise aí desse conflito entre Rússia e Ucrânia, que já passa dos 10 meses e que em 2023 a gente precisa dar um panorama para vocês, até um panorama aí no sentido de uma possível previsão de como que isso daí vai se desenrolar. Mas a questão aí, já de imediato eu digo para vocês que a gente não vê aí uma luz no fim do túnel. Bom, a gente lembra do conflito quando ele se inicia no dia 24 de fevereiro com a efetiva invasão, invasão da Rússia por vários flancos, A gente já falou bastante isso no canal, Inclusive há vídeos aí anteriores falando sobre isso daí, mas a gente percebeu que foram várias entradas, tanto pelo sul da Ucrânia, tanto pelo lado leste, e também aí pelo norte, principalmente pela região ali da Belarus, E no início a gente notou aí que os russos tentaram fazer literalmente aí uma aniquilação do exército ucraniano, então a tomada de poder, a queda de Kiev, mas muitos analistas a gente vê que eles erraram, pessoal? Vários analistas inclusive erraram, e erraram feio, muita gente falando que o conflito ali não ia durar um mês e coisa e tal, ia ser coisa muito rápida. A gente lembra muito bem disso daí, mas a coisa não foi bem assim, e a gente viu aí ao longo da história, ela mostra que nesses conflitos aí, todo o ator principal que tenta invocar uma guerra, ele deseja que esse conflito seja muito rápido e sucinto, na maioria das vezes, e que muitas vezes aí não acontece a finalização ou então a resolução que o ator principal deseja, e é o caso de Vladimir Putin, Então isso ficou muito claro com a aproximação nas cercanias ali na região de Kiev, A Rússia ela foi muito bombardeada ali, aquelas colunas militares de pelo menos seus 30 a 50 quilômetros que foram muito divulgadas na mídia e tantos outros canais, colunas e colunas de blindados e tanques aí sendo literalmente aniquilados, pessoal? Inclusive as declarações do porta-voz do Kremlin referendaram isso que eu estou falando, no sentido de que a Rússia teve inúmeras perdas de vidas nesse conflito inicial, Muitos analistas aí falam que esse recuo, vamos dizer assim, esse recuo estratégico russo para Belarus e deixando ali de tentar fazer a captura de Kiev foi aí proveniente de uma reunião que aconteceu na Turquia. Isso pode ter sido uma decisão política, até porque existem aí inúmeros fatores socioeconômicos e também sociopolíticos que dizem que essa saída tem muito a ver com questões também étnicas, e lógico, é uma narrativa, A gente não pode descartar que são várias narrativas, mas a que ficou mais evidente, mais plausível foi literalmente aí a resistência do exército ucraniano, que foi uma resistência muito forte, expulsando ali os russos daquela região. A partir dali, Vladimir Putin anuncia que a primeira fase da operação militar especial teria sido realizada e que a segunda fase se intensificaria ali na região do Donbass, que tem ali as principais cidades ali daqueles dois oblastes, como se fossem estados, Luhansk e Donetsk. Então os bombardeios ali, os ataques russos se intensificaram nessa região, ficaram ataques muito pesados, e a efetiva também intensificação naquelas regiões ali do oblast de Zaporizhia e Kherson, Kherson logo no início do conflito também foi capturada pelos russos e ficou aí por bastante tempo, A gente observou bastante isso daí. Um outro detalhe interessante foi a batalha de Mariupol. Olha só, Mariupol é uma cidade que está ali no sul, uma cidade portuária, E ela foi muito bombardeada, É uma cidade que ela foi
literalmente arrasada ali, com batalhas muito pesadas ali, principalmente envolvendo muitos chechenos e vários tanques também, né? Os tanques russos bombardearam muito ali. Uma coisa que ficou muito, que marcou aí essa questão de Mariupol foi o cerco a Azovstal. Azovstal é uma usina siderúrgica que ela foi cercada e que se estima aí que pelo menos de 3 a 4 mil militares ali do batalhão Azov e outros dissidentes estavam nessa usina. Foi cercada e ficou lá por bastante tempo. E eles literalmente ali, boa parte deles morreram em confronto com o exército russo e uma parte literalmente se entregaram. Né? Eles se entregaram e ficaram presos aí por bastante tempo. Alguns estão presos até hoje, outros vieram a óbito aí num ataque que aconteceu numa região que era uma prisão mesmo, que ficou ali na região leste do país, e um ataque, inclusive, segundo as informações na época, diziam que era ataque de mísseis HIMARS, que os HIMARS atacaram lá e morreu muitos prisioneiros que eram provenientes dessa prisão aí, mas aí há inúmeras controvérsias, né? Um outro ponto interessante é que o Vladimir Putin ele acaba decidindo literalmente anexar aí os 4 estados, né, os 4 oblastes da Ucrânia, né, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Ele anuncia um referendo, né, um referendo foi anunciado, rapidamente foi consolidado isso daí, e a Rússia anexa os 4 territórios, né, cerca de 15% da Ucrânia. Inclusive é uma das regiões aí mais ricas daquele país, é a região que tem aí as usinas, as fábricas de armamentos e tantas outras indústrias ali. É uma área muito importante, né? Uma área, a parte mais rica da Ucrânia é aquela região ali, aquela região leste. Então, os russos anunciaram esse referendo, o referendo foi consolidado e a partir de então ali entende-se que todo esse território é Estado russo. Mas, lógico, a comunidade internacional foi totalmente contra essa anexação, né? Uma anexação que não é reconhecida pela comunidade internacional, e também a anexação da Crimeia também já era aí uma parte que a própria comunidade internacional não entende que pertence à Rússia, né? Ela foi anexada em 2014 com a revolução da Euromaidan. Então os russos já anexaram lá, mas mesmo assim a comunidade internacional e a ONU não reconhece. Um outro ponto de alteração que a gente pode falar aqui foi quando aquele caminhão explodiu sobre a ponte que liga a Rússia à Crimeia. Então aquela explosão daquele caminhão que danificou a ponte parcialmente, principalmente a linha férrea, e aí a partir de então também teve alguns ataques de drones que aconteceram ali na região da Crimeia, então motivou aí os russos a realizarem aí muitos ataques em várias cidades aí da Ucrânia, né? Ataques muito pesados, né? Ataques muito fortes, e que tiveram aí já logo de cara uma ideia no sentido de que as infraestruturas críticas ucranianas necessariamente deveriam ser aniquiladas. Então a partir dali a Rússia já começou a intensificar ataques muito dirigidos à infraestrutura energética, né? Começou alguns ataques pontuais, né? Mas ainda não se intensificando tanto assim, mas já começou. Então pautado nisso, e também pautado também num outro fato que chamou muita atenção, que foi o assassinato da Daria Dugina, né? Que é a filha do Alexander Dugin. O Alexander Dugin é como se fosse um guru de Vladimir Putin. Ela foi morta num ataque a bomba foi implantada uma bomba no seu carro, né? Alguma coisa nesse sentido. O veículo explodiu com a Daria Dugina, que é a filha do Alexander Dugin, que estava dentro desse veículo. Os analistas afirmam categoricamente que esse atentado seria diretamente Alexander Dugin, mas acabou atingindo a sua filha. Então, a partir dali, esse conflito ele começa a se escalonar
mais ainda, né? Começa a ficar mais, vamos dizer assim, a Rússia começa a ficar um pouco mais agressiva. Um outro ponto interessante é que a partir de então, os ucranianos eles começam a realizar aí muitos contra-ataques, né? Vários contra-ataques contra as tropas de Moscou em várias partes da região leste, inclusive também na Crimeia, né? Mas um fator interessante dessa evolução dos contra-ataques ucranianos foram aí, efetivamente a vinda da plataforma de lançamento dos mísseis HIMARS, que realmente fizeram aí uma grande diferença no conflito e que realmente motivou aí os ucranianos, inclusive de certa forma deixou as tropas ucranianas mais ainda motivadas por causa do êxito desses ataques, no sentido de que vários armazéns de munições russas foram literalmente atingidos, né? A Rússia teve pelo menos aí cerca de 15 a 20 grandes armazéns de munições aí destruídos com os ataques do HIMARS. Um outro ponto interessante também foi que os ucranianos também bombardearam lá um local onde paraquedistas e membros aí de batalhões especiais da Rússia estavam alojados, né? Então estima-se aí que vários militares russos foram mortos nesses ataques. Então aí a partir dali vários escalonamentos, né? Os contra-ataques, a Rússia emitindo também outros bombardeios em várias cidades, né? Hoje a gente observa aí a infraestrutura energética praticamente, vamos dizer assim, mais de 50% aniquilada naquele país. Várias cidades principais ucranianas sem energia, e hoje nós estamos falando aí de uma época, né? Não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos aqui no dia 28/12, né, de 2022, e o inverno já se instalou na Ucrânia, né, pessoal? O inverno está muito severo lá naquela região, e vocês imaginem aí como aquelas pessoas estão ficando sem energia naquele país. Então a situação é muito complicada. Recentemente o Vladimir Putin ele alega aí que quer realizar uma negociação, um acordo de paz com os ucranianos, e os ucranianos também alegaram aí que também vão fazer aí um acordo de paz. Olha só, mas esse acordo de paz tá meio que esquisito, porque os russos já implantam aí uma narrativa no sentido de que os ucranianos têm que aceitar os oblastes conquistados, né? Não tem outra alternativa para eles, e a efetiva deposição aí do governo de Kiev. Kiev, na contrapartida, os ucranianos alegam que os russos devem sair das áreas ocupadas, mas é um acordo que, na verdade, não é nenhum acordo, é uma forçada para ambas as partes, que a gente observa aí que não vai ter uma solução plausível. Enquanto não houver aí uma possibilidade de concessão, né, de ambos os lados, acho pouco provável que esse acordo vai ser satisfatório. Até porque o Zelensky visitou os Estados Unidos, né, teve uma conversa com o presidente americano Joe Biden, e dentro dessa conversa aí foi também, além dos milhares de dólares que serão enviados para a Ucrânia, a plataforma de mísseis Patriots também parece que será enviada para aquele país, tanto que dias antes os próprios russos alegaram que, se caso isso daí fosse enviado, os americanos seriam aí jogados diretamente para o conflito. Mas aí a gente vê geopoliticamente como são as narrativas, né? As narrativas elas mudam a cada dia, né? Aí o próprio Vladimir Putin fala que o sistema Patriot não é tão bom assim, e que os mísseis russos irão aí aniquilar essas plataformas de lançamento. Então é muito complicado essas narrativas. Bom, para 2023, pessoal, a gente vê aí uma situação de muita complicação. Uma complicação no sentido de que a gente já vem falando há algum tempo que a Belarus com a Rússia eles já estão realizando
inúmeros exercícios militares ali na região norte, né? Inúmeros exercícios militares, principalmente com blindados e tantos outros equipamentos. Vários equipamentos estão sendo mandados, enviados para aquela região, né? Provavelmente pode ser que eles esperem um pouco esse inverno passar para literalmente ingressarem aí com uma investida pelo norte também. Alguns analistas estão falando que talvez essa investida pelo norte seja uma forma para que diminua a pressão que está acontecendo lá no leste, até porque no leste as batalhas na região ali, principalmente entre Donetsk e Luhansk, estão muito acirradas, principalmente na região de Bakhmut. Tá ali literalmente um moedor de carne ali, de 30 a 300 militares ali por dia são mortos ali. Então o negócio está muito complicado. Então parece que os russos vão entrar aí pelo norte, né? Isso é uma projeção para o ano que vem. Pode ser que eles entrem ali e entrem de forma muito assertiva, no sentido de talvez duas situações. A primeira, ou conquistar Kiev, ou então fazer uma pressão muito grande ali para o oeste para diminuir ou aniquilar ali a chegada de equipamentos militares que estão vindo do oeste. Mas aí a gente também precisa aguardar os próximos desdobramentos, porque fatos podem acontecer, né? Tantos outros fatos podem acontecer e que podem aí mudar a cara desse conflito. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e não deixa de se inscrever no canal. Beleza? Muito obrigado. Valeu, pessoal!